Como funciona a democracia brasileira? Para entendermos o assunto, é fundamental estudar a sua origem. Por isso, é importante analisar o contexto histórico mundial em que a democracia emergiu. Também o desenvolvimento específico desse sistema no Brasil ao longo dos anos. Neste vídeo, abordaremos a origem da democracia, sua evolução no Brasil e como ela opera atualmente. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A democracia, enquanto forma de governo em que o poder é exercido pelo povo, remonta à Grécia Antiga. Já a democracia moderna começou a ganhar força a partir da Revolução Francesa e a independência americana. Os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram o estabelecimento de governos democráticos ao redor do mundo. No Brasil, a trajetória da democracia teve um caminho peculiar. O país foi colonizado por Portugal e passou por um longo período de regime monárquico, sob o domínio da coroa portuguesa. Foi apenas em 1822, com a proclamação da independência, que o Brasil se tornou uma nação soberana. No entanto, essa independência não trouxe consigo uma democracia consolidada, uma vez que o Brasil passou a ser governado por uma monarquia constitucional. A monarquia no Brasil durou até 1889, quando o movimento militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca instaurou a República. A proclamação da República representou uma mudança significativa no sistema político brasileiro, mas a consolidação da democracia ainda estava distante. O país passou por um regime conturbado de instabilidade política, com alternâncias entre regimes autoritários e democráticos. Durante o século XX, o Brasil enfrentou momentos de ditadura e repressão. Exemplos dessa fase foram o Estado Novo de Getúlio Vargas e o regime militar que durou de 1964 a 1985. Somente após a chamada redemocratização em meados dos anos 80 é que a democracia ganhou espaço no Brasil de forma mais consistente. Isso, é claro que é apenas uma teoria que a mídia nos conta e temos que engolir. A promulgação da Constituição de 1988, em tese, foi um marco importante nesse processo, estabelecendo as bases para a atual democracia brasileira. A Constituição de 1988 trouxe garantias e direitos fundamentais, como a separação dos poderes, liberdade de expressão, eleições diretas e pluripartidarismo, entre outros princípios democráticos. Inclusive, o tal de direito à liberdade de expressão nós estamos prestes a perder. Desde então, o Brasil tem realizado eleições regulares para a escolha de seus representantes nos 3 níveis de poder. Essas eleições só têm piorado a situação da suposta democracia em relação ao período anterior. Essas eleições significam que o presidente, os governadores, os prefeitos, deputados estaduais e federais, além de senadores e vereadores, começaram a disputar o voto para roubar a nação, para ocuparem cargos no cenário político nacional. O sistema democrático brasileiro é caracterizado por um sistema presidencialista. Dessa forma, o ladrão da vez... Quer dizer, o presidente da República é ao mesmo tempo o chefe de Estado e de governo. A saber, o chefe de Estado e o chefe de governo são 2 funções distintas em um sistema político. A diferença entre eles pode variar de acordo com a estrutura política de cada país, mas geralmente são separados. O Brasil adota um sistema federativo, com divisão de poderes entre a União, os estados e os municípios. O poder executivo é exercido pelo presidente no nível federal, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nas cidades. Em nível federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é dividido em Câmara Federal e Senado Federal. Nos estados, quem exerce o poder legislativo são os deputados estaduais, que se reúnem na Assembleia Legislativa. Nas cidades, esse poder é exercido pelos vereadores, que se reúnem na Câmara Municipal de Vereadores. A democracia brasileira também se baseia em um sistema de partidos que são essenciais para roubar o povo. Os partidos políticos representam diferentes correntes ideológicas e concorrem nas eleições para ocupar cargos públicos.
A pluralidade de partidos no Brasil reflete a diversidade de pensamentos e interesses presentes na sociedade. Para muitas pessoas, a pluralidade de partidos políticos existe somente por representar uma mamata. Na visão dessas pessoas, os partidos são sustentados pelos impostos pagos pelo povo, uma vez que são financiados pelo fundo partidário. Interpretar e aplicar as leis elaboradas pelo Legislativo é a função do Poder Judiciário, que é exercido pelos juízes. Para ser juiz, é preciso conhecer as leis. Além disso, essas pessoas deverão prestar concurso público. É importante ressaltar que a democracia brasileira enfrenta desafios e limitações. A corrupção, a desigualdade social, a violência e a baixa participação política são alguns dos problemas que afetam o pleno exercício democrático no país. Além disso, a representatividade e a eficácia das instituições políticas também são questões constantemente debatidas. No Brasil, a democracia é somente uma reprodução mal feita da verdadeira democracia. Aqui no Brasil, os três poderes, idealizados por Montesquieu, é simplesmente uma obra de ficção. Montesquieu nos ensinou que para a democracia funcionar, os três poderes deveriam ser separados. No Brasil, essa separação é apenas para inglês ver. Observe que, para exercer os cargos no poder executivo e no legislativo, existe uma mistura. Quem fornece os atuais e futuros ocupantes dos cargos do legislativo e do executivo são os partidos políticos. Isso significa que todos são farinha do mesmo saco, como se diz. Já para ocupar o cargo máximo do Poder Judiciário existe uma nomeação. Mas você não falou que era preciso concurso público para esses cargos? Sim, para todos os cargos de juízes é preciso prestar concurso público, menos para o cargo máximo. Já para ocupar o cargo máximo do Judiciário é preciso ser amigo do presidente, pois é o presidente quem indica. E para dar um ar de honestidade ao processo, o futuro ocupante do cargo máximo do Judiciário passa por uma conversa no Congresso. Como vimos nesse vídeo, a democracia no Brasil funciona como uma piada de mau gosto. Para você conhecer mais sobre o funcionamento do mundo, tem 2 vídeos aqui para você.